Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 61 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo que aconteceu aí no último GP da Austrália, da Fórmula 1 desse último final de semana. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Antes da gente falar propriamente do GP, eu sempre gosto de fazer os destaques aí que aconteceram durante a semana. O primeiro destaque é que o Vettel voltou às pistas da Fórmula 1 após 2 semanas, aí, 2 GPs se recuperando da Covid-19. E aí ele foi substituído pelo Nico Hülkenberg. E aí, mas já voltou e não voltou ao mesmo tempo, vocês vão ver isso no curso do episódio, né? Porque o Vettel fez um final de semana muito ruim. Mas tem essa notícia aí que ele voltou aí, se recuperou da Covid, está de volta às pistas da Fórmula 1. E já voltou também causando uma cena inusitada, logo após o carro dele ter um problema no treino livre 1. Então a Aston Martin dele teve um problema no TL1, e aí ele pegou uma moto e deu uma volta aí em todo o circuito, acenando para todo o público aí da Austrália. E isso, de acordo com o regulamento da Fórmula 1, não é permitido. A FIA abriu uma investigação em relação a esse caso e multou o Vettel em 5 mil euros. Também nós tivemos o destaque aí dos novos sidepods da Mercedes para esse GP. Eu acredito que não deu tanta diferença assim no carro, mas eles vieram aí com uma proposta aerodinâmica nova com novos sidepods. Também ressaltar aí as mudanças no circuito de Albert Park em Melbourne, na Austrália, desde a última corrida de 2019, deixando o traçado aí bem mais rápido, além também do asfalto estar novinho em folha. E também colocaram 4 zonas de DRS, mas depois a própria FIA mudou aí a corrida para 3 zonas de DRS. E eu tinha mencionado no meu vídeo que seria apenas 2 zonas de DRS, mas o meu vídeo é gravado na segunda-feira, do que esperar para o GP. E nesse momento eu tinha entrado no site da Fórmula 1 e estava previsto apenas 2 zonas de DRS. E aí por isso que eu mencionei 2 zonas. Mas aí depois a FIA implementou 4 zonas de DRS e posteriormente recuou aí para 3 zonas de DRS. Mas por isso que no meu vídeo do que esperar para o GP da Austrália eu falei apenas 2, porque geralmente eu gravo nas segundas-feiras. Também no treino livre 3 a McLaren surpreendeu a todos, liderando, né? A McLaren liderou o TL3, que foi impressionante. Na verdade, o desempenho da McLaren melhorou muito nesse último GP da Austrália. A gente vai estar falando dela especificamente mais para frente no vídeo. E também no TL3 o Vettel bateu forte o seu carro, então ele teve problemas no TL1, bateu forte o carro no TL3. E o interessante é que o Mick Schumacher quase parou sua Haas justamente para perguntar aí como é que o Sebastian Vettel estava. Os dois têm uma forte relação de amizade, muito também por conta da nacionalidade e também pela referência aí do Michael Schumacher, tanto pro Vettel, tanto o Vettel também em relação assim como se fosse um tutor do Mick. Então teve toda essa questão do Mick aí se solidarizando com o Sebastian Vettel para ver se ele estava bem após o acidente. Falado isso, vamos falar um pouquinho aí do Qualify, do treino classificatório. Latifi mais uma vez bateu no Q1, gerando bandeira vermelha, foi um acidente aí com o Lance Stroll. Os 2 bilionários canadenses aí não se entenderam após aí uma relação de ultrapassagens e colidiram. Mas a FIA entendeu aí, a Fórmula 1 entendeu que o Lance Stroll estava errado por ter fechado aí o Latifi e gerou a punição de 3 posições no grid para o Stroll. Isso também possibilitou, essa bandeira vermelha que foi gerada aí logo no Q1, possibilitou os mecânicos da Aston Martin arrumarem e deixarem o carro do Sebastian Vettel pronto para que ele fizesse uma volta rápida. O Sebastian Vettel teve seu carro deteriorado aí no TL3, como eu disse, e a princípio nem iria fazer volta rápida no Q1, mas a bandeira vermelha possibilitou que os mecânicos conseguissem arrumar o carro do Sebastian Vettel e ele conseguiu dar uma volta rápida, mas que também não foi tão satisfatória assim. Dessa vez um destaque é o Mick Schumacher, que ele conseguiu colocar sua Haas aí no Q2 e deixou o Magnussen para trás. Primeira vez que o Mick bateu aí o seu companheiro de equipe nessa temporada, então foi um destaque positivo aí para o Mick, que estava apenas
perdendo aí para o seu companheiro de equipe, o Magnussen. McLaren colocando seus carros no Q3, como eu já disse anteriormente, aí eles lideraram o TL3 e também surpreenderam nesse final de semana. Quem sabe aí vai ser uma ascensão da McLaren. O Alonso também no Q3 vinha fazendo uma volta digna de pole position. Estava aí com setores roxo e possivelmente poderia brigar pela pole aí com o Leclerc, com o Max Verstappen, mas aí ele bateu sua Alpine e assim foi decepcionante porque todos assim estavam esperando uma volta super rápida e quem sabe uma pole position do Fernando Alonso, que não acontece há muito tempo. Fora isso, tivemos uma pole position de Charles Leclerc, uma pole position esperada, na verdade, com o tempo de 1:17.868. E depois, logo depois do Qualify, nós tivemos aí a desclassificação do Alexander Albon, da Williams, por não ter conseguido fornecer 1 litro de combustível, de amostra, para a FIA. Aquela mesma punição que o Vettel sofreu na Hungria no ano passado. Então, aí, como não conseguiu o carro da Williams fornecer pelo menos 1 litro de combustível após o treino classificatório, o Alexander Albon foi desclassificado aí do treino classificatório. Sendo assim, agora sim nós vamos passar para a corrida propriamente dita. Uma corrida interessante, com boas ultrapassagens no meio do pelotão, mas também um pouco monótona ali na briga pela ponta. Muita vantagem da Ferrari aí em relação aos demais carros nesse GP da Austrália, pelo menos foi o que eu achei. Mas o que eu notei assim de mais relevante foi que foi um GP com muitos erros dos pilotos. Fazia tempo que eu não via um grande prêmio com tantos erros assim, e eu digo erros de quase todos os pilotos e de quase todas as equipes, principalmente por erro do traçado, sair fora da pista. Isso aconteceu tanto nos treinos quanto no Qualify e também na corrida. Eu não sei se vocês perceberam assim, mas eu achei uma corrida com muitos erros assim individuais dos pilotos. Isso aí, né, não sei se é por conta do novo traçado, ou se é do asfalto novo da Austrália, mas é o que eu percebi muito. Fora isso, uma largada muito respeitosa de todos os pilotos, tendo como destaque, mas um destaque negativo, o Carlos Sainz, fez uma largada muito ruim, e logo na volta 2 ele foi afoito, né, foi precipitado, saiu da pista, cometeu um erro crasso aí e rodou. E aí não conseguiu mais sair ali da zona de brita ali e abandonou a corrida. Na verdade, o Carlos Sainz poderia, né, ter conseguido escalar o pelotão, ele está a bordo de uma Ferrari, não precisava ser tão precipitado assim. Eu achei um erro muito grosseiro aí do Carlos Sainz nesta corrida. E logo após esse abandono do Carlos Sainz, tivemos uma corrida muito tranquila, tendo algumas boas ultrapassagens ali apenas no meio do pelotão, até o acidente do Vettel na volta 23. O que está acontecendo com o Vettel, minha gente? Ele não, o carro teve problemas, aí não é culpa dele, no TL1, no TL3 ele rodou e bateu, na corrida ele bateu, isso após ter ficado fora de 2 grandes prêmios. Eu não sei o que está acontecendo com o Vettel, me diz aí vocês o que está acontecendo com o tetracampeão, um dos maiores pilotos de todos os tempos aí, o que está acontecendo com o Vettel, que ele não está conseguindo entregar bons resultados. Mas aí nós tivemos o safety car por conta desse acidente do Vettel. Aí foi a única oportunidade que eu vi do Max Verstappen atacar o Charles Leclerc, o que aconteceu apenas na primeira curva, porque depois o Leclerc conseguiu colocar 3 segundos aí no Max Verstappen em apenas 2 voltas. Então isso mostra a superioridade da Ferrari neste final de semana. O Charles Leclerc, simplesmente em 2 voltas, ele já abriu passagem ali e o Max Verstappen não teve condições mais de atacar. Daí nós tivemos aí na volta 39 o abandono do Max Verstappen por problemas mecânicos. Ele vinha fazendo uma boa corrida, segunda posição, apenas não conseguiu passar o Leclerc porque a Ferrari estava muito superior, mas vinha fazendo uma corrida muito digna. E aí foi obrigado a abandonar a corrida e ele estava aí em segunda posição. E daí tivemos uma vitória totalmente maiúscula aí do Charles Leclerc da Ferrari, seguido por Sérgio Pérez e completando o pódio George Russell aí da Mercedes. Nesta corrida, nós tivemos o primeiro Grand Slam do Charles Leclerc na sua carreira, ou seja, pole position, melhor volta, além de vencer a corrida de ponta a ponta. Mas enfim, feito esse resumo da corrida, vamos falar aí de alguns destaques individuais. Primeiro destaque, obviamente, Charles Leclerc. Ele dominou todo o final de semana, não tem nem o que se contestar sobre o Charles Leclerc.
Dominou tanto nos treinos livres, fazendo bons tempos. O Qualify fez uma pole position totalmente esperada, né? E venceu a corrida de ponta a ponta. Ele fez barba, cabelo e bigode. Então, uma corrida muito sólida do Charles Leclerc. Então, não tem o que falar dele a não ser destaque positivo. Max Verstappen. Max Verstappen também fez uma corrida muito boa, muito digna. No entanto, simplesmente ele tinha à frente um Charles Leclerc com um carro absurdamente melhor para esse GP, pelo que a gente viu, e ele abandona por problemas mecânicos na volta 39, o que é uma situação muito chata, né? Porque ele vinha fazendo aí uma segunda posição de forma tranquila, ia pegar um pódio tranquilamente. E aí a gente coloca em xeque a questão da confiabilidade da Red Bull, né? Dos motores da Red Bull, porque 2 abandonos no Bahrein, agora 1 abandono na Austrália. Então, será que a Red Bull está tendo esses problemas de confiabilidade mesmo? Então, o que vocês acham? Deixa aí na caixa de comentários. Falado do Max Verstappen, Sérgio Pérez. Eu achei uma corrida muito boa do Sérgio Pérez. Primeiro porque ele fez o que tinha que fazer. Ele pontuou para a equipe, conseguindo um pódio. Então, trouxe bons pontos aí para a Red Bull. Sabendo que o Verstappen abandonou e não pontuou nada, ele trouxe bons pontos para a equipe, além de ter feito o que tinha que fazer, além de ter feito 2 ótimas ultrapassagens nas Mercedes, seja do Hamilton na volta 23, ou seja do George Russell na volta 36. Garantiu o pódio, garantiu bons pontos, fez o que um companheiro de equipe deveria fazer. Então, para mim, uma corrida muito boa do Sérgio Pérez. Carlos Sainz, como eu já disse, um erro infantil, um erro crasso, foi afoito, foi, precipitado, fez uma largada ruim. Eu acho que ele quis tirar toda a diferença ali logo nas primeiras voltas e não funciona assim, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma gestão de corrida, coisa que ele não teve. Então, um destaque muito negativo aí para o Carlos Sainz. Até porque ele estando numa Ferrari, provavelmente em 10, 15 voltas ele já estaria lá nas primeiras posições com certeza. Então foi infantil esse erro aí do Carlos Sainz, um destaque negativo. George Russell fez uma corrida muito digna, lembrando que ele está a bordo de uma Mercedes que não está entregando bons resultados, mas ele fez o que tinha que fazer, conseguiu um pódio, bons pontos para a equipe e detalhe, superou seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, o heptacampeão mundial. Aí vocês me falam, mas ele foi ajudado pelo safety car, pois ele não havia parado ainda e se valeu aí do safety car para poder parar e ficar à frente do Lewis Hamilton. Sim, mas depois disso, em nenhum momento Lewis Hamilton ofereceu algum perigo aí ao George Russell e à sua posição. Em momento algum Lewis Hamilton atacou, em momento algum o Hamilton conseguiu chegar próximo dos tempos do George Russell e chegar para uma tentativa de ultrapassagem. Então, um destaque muito positivo para o George Russell. Lewis Hamilton, de igual forma, o heptacampeão mundial trouxe bons pontos para a Mercedes, sabendo que não tem o melhor carro do grid, e a gente sabe que a gestão de corrida do Lewis Hamilton é impecável. Ele não é precipitado, ele garante bons pontos, mas esse final de semana ele foi superado pelo George Russell. Então é algo que chama atenção aí. Lewis Hamilton tem que rever, porque o que acontece? Ele tem toda a trajetória e toda a história de ser um heptacampeão e o primeiro piloto da Mercedes. E ele foi superado pelo George Russell. E como eu já disse anteriormente, por mais que tenha o pit stop que pode ter favorecido o George Russell, hora nenhuma o Lewis Hamilton conseguiu tempos ou conseguiu algo no carro para atacar o seu companheiro de equipe. Então, é algo que o Lewis Hamilton tem que ver com calma aí, porque senão ele vai ser superado pelo companheiro de equipe. Lembrando que o George Russell não é o Valtteri Bottas, né? Vamos falar agora das McLaren de Norris e Ricciardo. Desde o TL3, onde o Norris liderou, eu já achava que a McLaren ia surpreender esse final de semana e o que aconteceu. Que foi muito bom. McLaren é uma equipe de muita história, a gente não pode ver ela no fim do pelotão, né? Então foi muito bom ver assim, essa ascensão da McLaren. Parece que o carro melhorou, né? Então isso é muito bom para ter mais competitividade. Lembrando também que o Daniel Ricciardo, por ser piloto da casa, foi muito bom, né, ter um bom resultado, um resultado satisfatório aí com a McLaren, principalmente por ele ser o piloto da casa aí. Então, para esse GP da Austrália, a McLaren foi muito bem, desempenhou um papel muito bom, tanto com o Norris quanto com o Daniel Ricciardo. Eu
Geralmente eu tenho só criticado a McLaren, então hoje é dia de elogiar o trabalho da McLaren nesse final de semana. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, mais uma corrida segura, mais bons pontos para a Alfa Romeo. Valtteri Bottas vem surpreendendo aí nessa temporada da Fórmula 1, entregando bons resultados aí para a Alfa Romeo. Então um destaque positivo aí para o Valtteri Bottas. E agora, talvez um dos destaques mais positivos nesse final de semana, Alexander Albon da Williams. Largou em último, foi desclassificado pelo que eu falei anteriormente aí, e ele conseguiu trazer um pontinho para a Williams, que é um carro bem ruim, que a gente sabe, que vai brigar ali pelas últimas posições do campeonato de construtores, e o Alexander Albon conseguiu um pontinho aí para a Williams. Então é muito importante esse ponto e é muito importante a corrida que o Alexander Albon fez, principalmente por largar em último e ainda conseguir trazer pontos com uma Williams. Então um destaque muito positivo para o Alexander Albon. Como eu já disse também, vamos falar um pouquinho de Sebastian Vettel. O que está acontecendo com o tetracampeão? Sebastian Vettel, um dos maiores pilotos de todos os tempos. Eu sou um fã do Sebastian Vettel, eu acho ele um piloto excepcional que ele fez na Fórmula 1, e também de um caráter, né, muito bom, de bom caráter. A gente vê as ações que ele faz aí fora pista, mas eu não sei o que está acontecendo com o Sebastian Vettel. Ele não tem entregado bons resultados, isso já não é de hoje, viu? Até da temporada passada. E o Sebastian Vettel fez um final de semana pífio, né? Ele rodou nos treinos, ele rodou na corrida, ele não entregou nada. Quando os mecânicos fizeram de tudo para conseguir consertar o carro dele para que ele desse uma volta rápida no Q1, mesmo assim ele não entregou uma volta rápida, a gente sabe disso. Então não sei o que está acontecendo com o Sebastian Vettel, diga aí nos comentários. Está decepcionante o Sebastian Vettel e já não é de hoje. Falar das AlphaTauris, né? Eu também acho decepcionante até o momento. Eu esperava muito do Gasly para essa temporada. Eu sei que não é culpa dele, que com esse carro fica difícil, principalmente porque a Red Bull briga na ponta e a gente esperava que a AlphaTauri vinha fazer um trabalho um pouco melhor, né? E a AlphaTauri vem decepcionando até o momento. Então, um destaque negativo aí para a AlphaTauri. Por fim dos destaques individuais, Latifi, hat-trick em acidentes. Olha, já no início dessa temporada, nós falamos de 3 corridas. Ele no Qualify da Arábia ele bateu, na corrida da Arábia ele bateu, agora no Qualify da Austrália ele bateu, independente se a culpa é do Lance Stroll ou não, mas ele bateu. Então já pode até pedir música no Fantástico. O Latifi, eu venho questionando direto se ele tem competência para ser um piloto da Fórmula 1, de compor o grid aí dos 20 da Fórmula 1. Então um destaque muito negativo mais uma vez para o Latifi. É difícil eu falar um destaque positivo do Latifi, né? Feito esses destaques individuais, vamos falar dos abandonos. Sainz, como eu já disse, na volta 2 saída de pista, né? Vettel, por acidente também, que eu já falei. E o Verstappen na volta 39 aí com problemas mecânicos. Punições na corrida. Stroll foi punido em 5 segundos por um incidente com Bottas aí, onde tentar defender a posição, ele não obedeceu corretamente o traçado da pista aí. Então ele sofreu uma punição de 5 segundos. Piloto do dia. Piloto do dia, Charles Leclerc. Eu também votei no Leclerc. Dominou durante todo o fim de semana, fez barba, cabelo, bigode. Então, por isso, foi o piloto do dia e também o meu voto. Volta mais rápida, Charles Leclerc também, 1:20.260. E agora nós vamos falar do resultado da corrida. Como eu já vim fazendo, vou falar apenas os 10 primeiros. Então, nós tivemos a vitória do Charles Leclerc. Segundo lugar, Sérgio Pérez. Terceiro lugar, completando o pódio, George Russell. Quarto lugar, Lewis Hamilton. Quinto lugar, Lando Norris. Sexto lugar, Daniel Ricciardo. Sétimo lugar, Esteban Ocon. Oitavo lugar, Valtteri Bottas. Nono lugar, Pierre Gasly. Décimo lugar, Alexander Albon. Feito isso, vamos falar aí da classificação do campeonato de pilotos até o momento, como que está a classificação de pilotos. Liderando o campeonato, Charles Leclerc com 71 pontos. Em segundo lugar, George Russell, 37 pontos. Em terceiro lugar, Carlos Sainz, 33 pontos. Quarto lugar, Sérgio Pérez, 30 pontos. Quinto lugar, Lewis Hamilton, 28 pontos. Sexto lugar, Max Verstappen, 25 pontos. Olha aí o problema de confiabilidade da Red Bull, Max Verstappen em sexto. Sétimo lugar, Esteban Ocon, 20 pontos. Oitavo lugar, Lando Norris, 16 pontos. Nono lugar, Kevin Magnussen, 12 pontos. Em décimo lugar, Valtteri Bottas também com 12 pontos.
Vamos falar então agora da classificação do campeonato de construtores da Fórmula 1 até o momento. Liderando, Ferrari com 104 pontos. Em segundo lugar, a Mercedes com 65 pontos. Em terceiro lugar, a Red Bull com 55 pontos. Em quarto lugar, McLaren 24 pontos. Em quinto lugar, Alpine 22 pontos. Em sexto lugar, a Alfa Romeo com 13 pontos. Em sétimo lugar, a Haas com 12 pontos. Em oitavo lugar, a AlphaTauri com 10 pontos. Nono lugar, Williams, um pontinho aí que eu falei do Alexander Albon. Décimo lugar, a Aston Martin zerada em pontos. Feito isso, alguns destaques aí importantes da corrida que eu não mencionei ainda, foi o recorde de público na história da Fórmula 1, superando o GP dos Estados Unidos do ano passado. Tivemos aproximadamente 420 mil pessoas acompanhando o GP da Austrália durante todo o final de semana. Então aí mais um recorde importante para a Fórmula 1, todos os méritos aí da Liberty, né, em conseguir essa questão de marketing da Fórmula 1, de trazer um novo público para a Fórmula 1. E agora, para terminar o vídeo, vamos falar dos meus palpites. Eu apostei aí numa pole position do Charles Leclerc, eu acertei. Apostei também numa vitória do Charles Leclerc, também acertei. No segundo lugar eu coloquei Max Verstappen, aí eu errei porque foi o Sérgio Pérez, mas provavelmente seria o Max Verstappen, né? Mas tudo bem, aconteceu, errei o segundo lugar. E o terceiro lugar, que eu apostei no Sainz, errei também porque o terceiro lugar foi o George Russell. Volta mais rápida, apostei no Charles Leclerc e acertei também, ou seja, eu acertei a pole, a vitória e a volta mais rápida, errei o segundo e o terceiro lugar. E agora, daqui 2 semanas, nós vamos ter o GP da Emília-Romanha, em Imola, né? Nos dias 22 a 24 de abril. E nós também vamos fazer um vídeo sobre o que esperar e também depois da análise. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, de tudo que aconteceu aí no GP da Austrália de 2022 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.